Louvado seja o nosso Deus que nos ama incondicionalmente. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler do 1 ao 7. Isaías, capítulo 43. Versículo de número 1 ao 7. Isaías capítulo 43, do verso 1 ao 7, diz: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou a Jacó e que o formou a Israel: Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e os povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue. Ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Amém? Até aí. A ênfase nessa mensagem está sobre o versículo de número 2, que diz: Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Esse texto fala da fidelidade de um Deus e nós somos encorajados pela fidelidade de Deus. Nós hoje vivemos em situações, todos nós enfrentamos situações difíceis. Comentava com o William mesmo, quando no caminho para cá, né, que as pessoas parecem estar numa situação que não estão percebendo, mas a crise parece estar iminente, né? As situações parecem que não são mais como eram, o preço das coisas não são como eram, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. E todos nós vamos, de alguma forma, enfrentar tempos difíceis, temporadas difíceis, momentos difíceis na nossa vida, né? Não é se você vai enfrentá-la ou não. A pergunta correta é quando eu vou enfrentar, né? Porque enfrentar todos nós vamos, né? Isso é um fato, isso é uma realidade. E segundo um teólogo chamado Matthew Henry, ele é um comentarista bíblico, e ele analisa esse texto de Isaías, do capítulo 43, nessa primeira etapa, ele diz que esse texto se trata da libertação do povo judeu do seu cativeiro, mas olhando além dessa libertação. É uma grande obra, para a grande obra da redenção do homem por Jesus Cristo, a graça do Evangelho. Está expresso nele preciosas promessas da presença de Deus com o seu povo em meio à aflição, prometendo apoiá-los e conceder-lhes livramento. Nós, quando olhamos para essa realidade, quando percebemos que de fato nós não estamos sozinhos, né? Ainda que talvez você pense, fale assim: não, pastor, eu sou sozinho, eu sou viúva, e eu não tenho ninguém, eu fico sozinho na minha casa e vou só no final de semana na igreja. Né? Deus é contigo, você nunca está sozinho. Eu estava vendo uma frase, estava olhando a rede social de uma outra igreja irmã, e eles fizeram uma campanha, que era a campanha Ninguém Fica Sozinho. Eu achei muito legal, né, que mostra esse senso de compromisso uns dos outros, de se apoiarem. É óbvio que é difícil isso na prática. Como o lema de uma campanha, é significativo. Eu queria muito fazer parte de uma igreja que dissesse isso, né? E que vivesse nesse propósito de não deixar ninguém sozinho. Porém, irmãos, a questão vai além disso.
Porque não é só a presença de pessoas, mas é a presença de pessoas e principalmente a presença de um Deus, ou seja, um Deus que está junto conosco, independe de qual seja as circunstâncias, sejam elas boas ou não, Deus está conosco. Quando os desafios surgirem, nós saberemos que não estamos sozinhos, que nós não fomos abandonados por um Deus que nos deixou sofrer por nossas escolhas e por nossos pecados. Em Isaías 42, Deus lembra Israel que a sua fidelidade não muda de acordo com as circunstâncias. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós temos um Deus que não muda. Graças a Deus que nós temos um Deus que permanece fiel, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas lutas, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa descrença, Deus continua fiel. Apesar de todas as circunstâncias, Ele foi fiel no passado e continua sendo fiel. Ele foi fiel no passado e continua a protegê-los e a sustentá-los. E hoje Ele é fiel e continua a proteger e a nos sustentar. E Ele há de fazer isso eternamente. Quando nós lemos nesse trecho no versículo 2, pelas águas, quando passaram pelas águas, após 400 anos de escravidão, Deus capacitou Moisés a liderar os israelitas e sair do cativeiro egípcio. No momento que o exército adversário estava se aproximando, tudo parecia perdido. Por quê? Porque diante de mim tinha um mar e atrás de mim um exército. Situação bem tranquila, né? Né? O exército querendo me prender, me tornar cativo de novo, e na minha frente um mar. E eu não sei nadar. Ou eu não vou encarar o mar, né? Enfim, irmãos, tudo parecia perdido aos olhos humanos. Tudo parecia sem sentido aos olhos humanos. Tudo parecia sem possibilidades. Mas Deus faz haver possibilidades onde já não há mais como nos nossos olhos verem essa solução. Deus abriu um caminho, Deus abriu o Mar Vermelho. Nós vimos isso lá em Êxodo capítulo 14, e provavelmente ao que o livro de Isaías se refere quando passar pelas águas, né, é exatamente essa referência. Pelos rios, quando vocês passarem pelos rios, tal como nós lemos no Salmo 93, no início do culto, né, fala que as muitas águas, o bramido das muitas águas, ele é mais poderoso do que todas as torrentes e todas as correntes mais fortes de água. Deus continua sendo o mais poderoso e Ele com certeza fez grandes coisas na vida do povo. E os rios, na época que o texto foi escrito, né, os leitores de Isaías provavelmente se lembrariam da ocasião que Deus secou o Rio Jordão para os israelitas quando eles estavam atravessando com a arca do Senhor. Eles construíram ali um memorial para que as gerações vindouras se lembrassem da presença de Deus. Nós vemos essa história narrada em Josué capítulo 3. Construímos um memorial para vermos todas as vezes que Deus foi fiel, todas as vezes que Deus fez grandes coisas, grandes testemunhos daquilo que Ele é poderoso para fazer. No momento de vida que nós vivemos, diante das crises, diante das incertezas, vale a pena nós lembrarmos, filhos e filhas, de quem é o nosso Pai, quem está no encalço de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar de todos os perigos desse mundo. Nos momentos de maior crise, de maior desafio, nos momentos onde a incredulidade vier diante de nós, nos mostrar que a realidade não pareça ter soluções, não pareça ter algo que possa ser feito, Deus pode fazer muito mais e Ele pode ir além até do natural. Assim também vemos na continuidade, no mesmo verso 2, quando passares pelo fogo. No livro de Daniel, 3 homens passam por uma fornalha. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram jogados na fornalha ardente depois de haver se recusarem a obedecer o decreto do rei e se curvar a um ídolo, em vez de se curvar a Deus. Eles foram milagrosamente libertados e sem nenhum arranhão, né? E assim nós olhamos para essa situação. Nós olhamos pelos rios, pelas águas, pelo fogo. Deus está na história, e essa história da fornalha está narrada em Daniel capítulo 3. Embora a passagem não tivesse acontecido quando Isaías estava escrevendo as palavras de Deus
ainda aconteceriam. Nós olhamos para essa realidade e trazemos para os nossos dias. Como eu hoje posso entender esse texto? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Quando eu posso entender isso diante da minha dificuldade, diante dos problemas que estão diante de mim, diante das dificuldades que eu tenho travado, diante da fidelidade de Deus, como que eu tenho olhado para a fidelidade de Deus? Será que eu ainda consigo olhar para um Deus que é fiel, que foi fiel, que vai ser fiel até o dia que Ele voltar nos buscar? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso autor o autor e consumador da nossa fé, o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, nós olhamos para Ele, entendendo que Ele é a promessa e nele ela reside tudo aquilo que nós precisávamos ter. Sobre a promessa em Isaías, devemos refletir sobre a promessa em Isaías e lembrar que Deus foi fiel para proteger o seu povo. E quando não havia mais solução, Ele nos fez recordar da sua fidelidade no passado e nos ajudar a confiar nele com relação ao futuro. Eu sei que quando nós falamos de futuro, parece que é uma coisa distante. Quando nós falamos de futuro, nós não queremos olhar para as piores notícias, para os piores cenários. Nós queremos como se fôssemos livrados dessas circunstâncias difíceis. Mas Deus não nos dá simplesmente o direcionamento, mas Ele é conosco. Deus, Ele não simplesmente fala assim, olha, você vai passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Você vai passar pelas águas, não vai afogar, não vai submergir. Mas por que não vai? Porque Ele vai mandar anjos? Não, porque Ele vai estar conosco. A sua fidelidade, a promessa de fidelidade é a promessa da presença de Deus junto conosco em meio à passagem pelos rios, pelas águas e pelo fogo. Mesmo diante dos piores cenários, Deus não se surpreende com a periculosidade desses cenários. Ele vai antes de você. Não importa o que aconteça, as provações e dificuldades da vida não terão a palavra final. Quem tem a palavra final é o nosso Deus. Deus é poderoso e ainda é poderoso e vai prover, proteger, e nada resistirá ao seu poder, ao poder do nosso Deus. Então, nesse domingo, nesse primeiro domingo do mês de junho, onde nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, é tempo de nós lembrarmos da fidelidade dEle. É tempo de nós olharmos para essa mesa e nos recordarmos. Nós vamos cantar uma música daqui a pouco, uma música que fala dentro do mesmo livro do Isaías, só que agora no capítulo 53. Só uma expressãozinha da música que me chamou a atenção, Ele é o cordeiro que pelos nossos pecados, és o cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar a doce graça. Ele é Jesus Cristo, aquele que provou a ira amarga de Deus para nos prover graça, que nós possamos, com essas lembranças, possamos buscar nele essa confiança para passarmos pelos dias difíceis e para entregar o nosso futuro a Deus. Para refletirmos, qual desafio você precisa da ajuda de Deus hoje? Seja um sentimento contínuo, talvez, de desesperança, de descrença, de depressão, seja talvez uma situação familiar que você não enxerga uma solução, seja talvez uma estabilidade financeira, eu não sei. De fato, eu não tenho essa capacidade de conhecer todos os problemas e dificuldades que todos passam, porque nem mesmo a gente tem, Às vezes a gente mesmo não sabe o que tem nos trazido tanta desesperança, tanta dificuldade, tanta ansiedade, tantos problemas, a gente mesmo não se entende, mas diante de Deus nós podemos colocar as nossas petições e ter a certeza de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele nos guarda, Ele nos protege. Essa é a mensagem que eu tinha a compartilhar ao coração dos irmãos nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar para o momento da ceia, mas antes eu vou orar, agradecer a Deus por essa palavra e pedir a Deus, acho que é melhor passar por aqui, para não ter perigo. Opa!
Aí. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa mensagem, Deus. O Senhor é fiel e nos encoraja a vencer os nossos desafios baseados na Tua fidelidade. Pai, muito obrigado pelo encorajamento, pela graça manifesta em nossas vidas nessa noite. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, que essa palavra possa frutificar e dar muitos e muitos frutos. Essa é a oração do meu coração em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, cada coração, cada família aqui, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Entregamos a Ti esse tempo e agora, Pai, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro através do sacramento da ceia do Senhor. Esse momento sublime da Tua graça nos alcançar e de nos fazer, Pai, não merecedores. Somos indignos, ó Pai. Nenhum sequer de nós poderia dizer: eu mereço essa mesa, eu mereço o meu lugar a essa mesa, eu fiz por merecer o meu lugar a essa mesa. Todos nós somos carentes, dependentes dessa graça, e se não pela graça, Senhor, que é o favor que nós não merecíamos, nós nem aqui estaríamos, ó Pai, mas pela Tua graça, bondade, fidelidade, nós aqui estamos para mais um momento participarmos alegremente desse sacramento. Pai, que tal como a Tua tradição, a tradição reformada nos ensina, que a ceia é a celebração da presença real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, quem transforma esses elementos, um bocado de pão e um cálice de suco de uva, em corpo e sangue de Cristo, em alimento espiritual para a nossa vida e para a nossa caminhada. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, e nós consagramos esses elementos na Tua presença. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos sustente, até o dia que o Senhor voltar a nos buscar. Essa, Pai, é a oração do meu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como palavra de instrução da ceia, antes de nós